Olá! Tem alguns comportamentos que verificamos quando crianças e que, por mais que se eduque ou se ensine, não se consegue modificar. São atos ou ações que acompanham a pessoa até a fase adulta. A dificuldade de prestar atenção em detalhes ou de manter a atenção em tarefas, conversas e leituras. A facilidade de cometer erros por descuido e de não seguir instruções até o fim, não conseguir terminar trabalhos. Esses são apenas alguns dos comportamentos que se enquadram também nos sintomas do tema do nosso programa de hoje, o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Esse transtorno é reconhecido oficialmente por vários países e também pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para saber mais sobre ele, vamos conversar com o médico psiquiatra Arnaldo Júnior, que já está aqui conosco em estúdio. Fique ligado porque o Câmara Aberta dessa semana está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Arnaldo Júnior. Eu que agradeço pela oportunidade de participação, Michele. É um prazer estar com vocês. Então vamos lá. Vamos explicar, para nossos telespectadores, quem está assistindo também pelo YouTube, o que de fato é o TDAH e como reconhecemos esse transtorno. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno bastante prevalente e que tem sido cada vez mais diagnosticado. Isso por uma série de fatores, desde o fato de nós termos mais especialistas e médicos mais preparados para tal diagnóstico, assim como também nós temos algumas situações em que nem sempre o paciente preenche todos os critérios, mas ainda assim pode receber aquele diagnóstico. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele, em maioria, em termos de literatura mundial, é dividido em 3 modalidades, podendo ser basicamente do tipo hiperativo apenas, do tipo de déficit de atenção exclusivamente, ou o que é mais comum, o transtorno misto, em que a gente vai ter no mesmo paciente tanto uma dificuldade de foco, quanto também uma hiperatividade literalmente motora. Então, com o TDAH, é uma doença? É considerado uma doença nova ou é comum? Ou o transtorno já tira essa pecha aí de doença? Então, o termo transtorno é muito utilizado na classificação internacional de doenças, a chamada CID-10, e que já tem a versão mais atual, CID-11. Mas, por exemplo, se nós formos observar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, que é o DSM, ele já chama de desordem. Então, existe a diferença sutil, de um para outro, mas ao final das contas nós entendemos como de fato uma doença que sim tem características muito particulares e precisam de tratamento. Certo. Como é a vida social de uma criança que tem TDAH? É muito prejudicada? É diferente das outras crianças? Interessante, quando você coloca justamente o exemplo da criança, porque a pessoa nasce com aquelas características, a pessoa já nasce com o arcabouço cerebral e futuramente mental para o TDAH. Então, muitas pessoas, em certos momentos, entendem que tem o transtorno, no entanto, elas acham que aquele transtorno começou em determinado momento. Talvez até tenham, mas a manifestação foi mais clara em determinada situação da vida, ou realmente aquele diagnóstico ali deve ser reavaliado para saber se de fato é um TDAH. Mas voltando à sua pergunta em relação à vida da criança, normalmente existe um prejuízo importante, especialmente na escola. E aí os pais acabam se queixando muito devido ao nível de agitação, devido ao fato da criança não conseguir manter uma boa relação com outras crianças, com outras pessoas de faixas etárias quaisquer, justamente porque são pessoas que não conseguem manter um nível mínimo atencional. Então, o prejuízo de aprendizado fica bastante evidente, o prejuízo nos relacionamentos também é muito evidente. Pode haver também essa manifestação dessa inquietação com agressividade. Então, é algo que precisa ser, de fato, bem observado para que não hajam tantos impactos na vida daquela pessoa. Caso não seja tratada essa criança desde o começo, o problema pode trazer consequências na vida adulta? Que tipo de consequências? Então, o TDAH normalmente
têm sequelas a serem verificadas com o passar do tempo, né? Então, se eu deixo o meu paciente muito tempo sem o devido tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele puramente psicoterápico, ou a combinação dos dois, que é o ideal, aquela pessoa vai ser privada de muito conhecimento que poderia ter sido adquirido e de muitas relações que poderiam ter sido preservadas. Então, de fato, é necessário que haja uma intervenção o mais precocemente possível. Há alguma pesquisa específica sobre o TDAH que o senhor queira citar, que o senhor acha interessante assim, pontuar aqui? Então, existem muitas fontes de pesquisa, né? Muitas fontes de atualização a respeito dessas características desse grupo tão particular. Na psiquiatria, nós dizemos que as doenças elas acabam tendo um contínuo. Então, assim, é muito difícil, muitas vezes, até para o profissional especialista, identificar e diferenciar cada uma daquelas entidades nosográficas, ou seja, para que a gente possa dar o diagnóstico da forma precisa. Muitas vezes precisamos também de mais tempo. Isso aí, vários e vários focos e pontos de pesquisa têm sido levantados em todo o globo. Então, assim, a gente sabe que o TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, ele tem níveis diferentes. Ele não é do mesmo jeito para todas as pessoas. No caso do TDAH, existem níveis diferentes. Como distinguir uma criança que tem esse transtorno simplesmente por ter o transtorno ou se ela é somente uma criança bastante ativa? Pois é, essa é uma das questões em que o psiquiatra literalmente começa a ficar ali bem atento, né? Tem que precisa de um acompanhamento. Exato, tem que ter um acompanhamento assim, bem constante, porque de fato, como eu te falei, é muito sutil a fronteira em que nós temos ali o indivíduo que é dito normal e aquele que tem já uma patologia bem caracterizada. Assim como o TDAH, ele acaba tendo realmente esse espectro, de fato, bem caracterizado. Nós sabemos que existem pessoas que vão ter realmente alguns sintomas muito característicos, muito acentuados. Assim como outras, muitas vezes, passam apenas com a imagem de que são pessoas mais esquecidas, descuidadas, mais atrasadas. Sutil, né? São questões mais sutis. Porque o próprio nome, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, enfoca nesses dois pontos. Atenção e nível de ativação daquela pessoa. Mas a gente sabe que existe também uma questão que tem repercussão diretamente no comportamento e no outro fator que é a chamada impulsividade. E aí, como a psiquiatria é formada de contínuos, a depender da acentuação de um desses, a gente pode inclusive ter um diagnóstico junto do TDAH. Né? É muito comum haver as chamadas comorbidades. Entendi. Estamos conversando com o médico psiquiatra Arnaldo Júnior sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até já! A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30, aqui na TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais.
um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, com o médico psiquiatra Arnaldo Júnior. Antes da gente voltar a conversar, a gente tem depoimentos de 2 adultos que descobriram já na fase adulta, né, que tinham esse transtorno. Vamos assistir. O TDAH vem me afetando desde que eu era muito pequeno. Na época de escola, eu tinha muito problema com o professor, saía muito de sala, conversava mais do que o normal. Minha mãe era sempre chamada na escola. Apesar de que a gente não tinha muita informação na época sobre o transtorno e a gente não sabia exatamente o que era. E depois de muito tempo, depois já adulto, eu numa sessão de terapia, contando com a minha psicóloga, com algumas situações no dia a dia, ela me sugeriu fazer um diagnóstico de TDAH, porque ela achava que algumas situações que eu tinha passado poderiam ser por causa disso. E aí acabei descobrindo o transtorno. E desde então eu fazendo tratamento, já tentei medicação, já tentei também terapia TCC, né, que a gente chama, terapia cognitivo-comportamental. E tem várias situações que a gente tem que se adaptar no trabalho, questão de produtividade, organização, que tem vários obstáculos para a gente. Então a gente tem que criar mecanismos para ir se adaptando e conseguir fazer as coisas de uma forma que funcione melhor para a gente. Oi, meu nome é Cleverson, sou policial militar, sou formado em licenciatura em Educação Física e como eu descobri o TDAH? Na verdade, o TDAH só vim descobrir de fato depois de adulto, né? Mas sempre tive aquele sentimento, né, de dificuldade de aprender que não era normal, né? Era fora do comum. E alguns sintomas que eu tinha era a dificuldade de ler, de escrever, de trocar algumas palavras, né? Direita e esquerda, tinha essa dificuldade. E uma das maiores dificuldades para mim foi na adolescência, na escola, né? Que eu via meus colegas conseguindo absorver alguns assuntos muito mais rápido do que eu já teria que ter, a dificuldade era maior, muito maior, tinha que repetir bastante e tinha que ser por passos, né? Devagar, se fosse muito rápido, não perdi o foco. A concentração em coisas que não interessava, que não me interessava, a dificuldade era maior de aprendizagem, né? E eu não sabia o que se tratava de fato, né? Depois de adulto, que vendo alguns relatos, foi quando eu trouxe aquilo para mim, né? Vi, caramba, vendo muito relato na internet, né? E vi que aquilo era muito, muito ligado, tudo que eu passei, né? Tudo que eu passei. Mas hoje em dia, graças a Deus, com bastante ajuda e algumas técnicas de estudos, né? Não só de estudo como na vida também, eu venho obtendo alguns sucessos, né? Que para mim é um grande sucesso, porque passei no concurso público, terminei minha faculdade, alguns projetos que eu tinha em mente, né? Que o TDAH tem isso, de ter bastante projetos e acaba não executando nenhum, dando andamento, finalizando, e graças a Deus está tudo dando certo. Voltamos à nossa entrevista aqui, doutor Arnaldo. Pois é muito comum as pessoas descobrirem o TDAH já adultas? Pois é, como falado anteriormente, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um diagnóstico que, em comparação a outros, é relativamente recente. Então, determinar de fato
um diagnóstico é saber que existem critérios a serem bem preenchidos e que realmente nos mostrem, nos apontem um caminho naquela situação. Então, tem sido muito comum encontrarmos pessoas que de fato têm o TDAH, mas que não foram diagnosticadas anteriormente, dadas essas questões que nós conversamos anteriormente. Esse diagnóstico ele é feito através de que um dos nossos personagens disse que foi encaminhado, teve que fazer ressonância. Como é que é o caminho para se diagnosticar aí o TDAH? Além acho que acredito que uma anamnese, não é isso? Isso, excelente pergunta. A grande ferramenta do psiquiatra é a fala e a escuta. Então, assim, claro que em termos de especialidade médica, nós podemos avançar em diversas situações, inclusive do ponto de vista neurobiológico, né, que é o substrato que explica, de fato, aquelas alterações mentais. Mas, do ponto de vista deste transtorno, quando nós fazemos exames, por exemplo, de imagem, ou mesmo alguns exames para ver determinados marcadores sanguíneos, nós não temos alterações. Algumas pequenas alterações podem ser notadas num exame chamado eletroencefalograma, e esse eletroencefalograma, ele aponta algumas pequenas alterações, mas que não são patognomônicas, ou seja, elas não são necessariamente típicas do TDAH. O que se observa é que elas têm maior incidência. Então, basicamente, o diagnóstico é feito com base numa anamnese bem direcionada, no acompanhamento daquela pessoa. E claro que a psicologia nos ajuda muito em todos os sentidos, né? Somos, eu diria, parceiros indissociáveis. Então, através da avaliação neuropsicológica, né, que é feita por um neuropsicólogo, aí sim nós temos mais embasamento para que o diagnóstico seja fechado. O senhor já falou meio que no primeiro bloco um pouco sobre essa questão da comorbidades, né? Então, é muito comum quem tem TDAH estar associado com outros transtornos? Sim, é bastante comum, porque como nós falamos, além do déficit da atenção e o aumento dessa atividade psicomotora, nós também temos um aumento da impulsividade e, obviamente, essa inadequação ao meio de outras pessoas que não têm TDAH geram alguma ansiedade, geram algum nível depressivo, dentre outras comorbidades. Então, a depender do grau de impulsividade, né, para o próprio psiquiatra, muitas vezes fica difícil entender se existe uma alteração de personalidade, que pode ser comórbida, se é uma acentuação daquele traço do transtorno em si. Então, é algo que requer muito cuidado para que, de fato, um diagnóstico seja fechado. Aí eu tenho uma curiosidade, como, assim, o TDAH pode ser decorrente de alguma superabilidade, por exemplo, que a criança tenha e que não foi trabalhada, foi ignorada pelos pais, assim, o senhor já diagnosticou, por exemplo, alguma criança com TDAH como superdotada ou vice-versa? Isso pode se confundir? Então, na verdade, não há essa relação. O que nós vemos é que pessoas com TDAH, depois que iniciam o tratamento, como elas passam a ter um foco bem direcionado, começam a ter um comportamento mais adequado, então automaticamente expressam também uma melhora muito grande no nível de aprendizado, de comunicação, de relações interpessoais. Então, não é que o indivíduo com TDAH seja superior intelectualmente ou inferior, mas o próprio meio pode fazer com que ele seja apontado de uma das duas formas a depender da intensidade dos sintomas. E que aí, por isso mesmo, a gente precisa organizar aquela atividade neuronal que anda disfuncional para que a pessoa tenha uma vida mais tranquila. É um tratamento que é pela vida toda, então, no caso? É um tratamento que é para a vida toda, mas não necessariamente com medicação a vida toda. É bom que se faça essa ressalva, porque é uma pergunta muito comum no consultório. Doutor, mas eu tenho isso, tenho certeza, e agora? O que eu vou fazer? Será que vou precisar do remédio a vida inteira? E principalmente no caso de mulheres, né, que tem muitas dúvidas. Mas eu quero tomar medicação e ao mesmo tempo quero gestar, como é que vai ser isso? Quais as contraindicações? Quais as indicações? Então, nem sempre a gente vai precisar do remédio. O remédio é necessário quando existe um nível de comprometimento das atividades diárias daquela pessoa de uma forma importante. Então, existem várias estratégias, né, que a psicologia, junto com a psiquiatria, tem desenvolvido para que as pessoas consigam fazer com que a vida seja o mais adequado possível.
quanto antes se começa, melhor esses resultados, não é isso? Sem dúvidas. O que acontece no TDAH é que um dos circuitos relacionados ao processo de atenção, de manter algum foco, ele começa a não funcionar da forma adequada. Aquele circuito se torna algo disfuncional. Então, a partir do momento que nós, através de medidas comportamentais e medidas farmacológicas, intervimos, aquela pessoa passa a ter uma funcionalidade restabelecida. Porque aí ela começa, de fato, a compreender, ela entende que precisa de certas pausas, por exemplo, diante de uma conversa, porque o indivíduo que tem o problema, muitas vezes, interrompe a conversa muito rápido, não deixa que as outras pessoas se expressem, muitas vezes é tido como mal educado, né? Aquele perfil que a gente acabou de falar. E ela nem se percebe isso, né? Não percebe. Muitas vezes ela acha que, como nós falamos, já que é uma doença que acompanha o indivíduo por toda a vida, a pessoa acha que é o padrão dela. O meu jeito é esse. É o meu jeito, assim. E até pode ser uma personalidade que tem um pouquinho mais de impulsividade. Mas quando nós vamos olhar todos os demais critérios, aí sim nós vamos ver se há um TDAH e se há necessidade de intervenção farmacológica. A atividade física é importante no caso? Muito, muito. A atividade física é o que eu costumo dizer, é o remédio mais barato e com menos contraindicações que existe. E para todas as doenças, ou estou errada? Para todas as doenças. Então, a atividade física promove uma autorregulação positiva em todo o organismo, desde o sistema cardiovascular, ao sistema endócrino, ao neuropsiquiátrico. Então, nós precisamos realmente incluir a atividade física na nossa rotina. Doutor Arnaldo Júnior, a gente está encerrando nossa entrevista. Fala um pouquinho sobre a importância de mais informação, né? Já que é algo que se diagnostica recentemente, né? Como é que o senhor avalia essa questão de trazer mais informação para as pessoas sobre o TDAH? Então, gostaria inclusive de agradecer pela oportunidade de participar do programa junto a vocês, junto a essa equipe tão competente e acolhedora, e dizer que é uma grande oportunidade também para que nós possamos esclarecer mais e mais pessoas, para que o público consiga entender que há necessidade de uma avaliação, de observar se de fato tem saído muito da curva em relação a outras pessoas, para que tenha o diagnóstico, se for o caso, estabelecido e o tratamento iniciado o mais rápido possível. Então, quanto mais nós levamos informação, quanto mais nós discutimos a respeito, mais nós podemos trazer qualidade de vida. Conversamos com o médico psiquiatra Dr. Arnaldo Júnior, ele que falou sobre o TDAH. Essa semana o Câmara Aberta fica por aqui, semana que vem a gente volta com uma nova temática para você, não perca!